Oi, mulher abençoada. Hoje eu quero conversar com você um pouco sobre algo que o Senhor tem gerado no meu coração, sobre a nossa busca pelo Senhor, sobre a nossa chama, o nosso amor, o nosso primeiro amor. E eu quero começar já te fazendo algumas perguntas. Qual tem sido a intensidade da sua busca pelo Senhor? A sua chama, ela está permanecendo acesa ou ela está se apagando? Nós somos como uma fogueira. E quanto mais lenha nós colocamos, mais o fogo ele se intensifica. E a lenha representa essa busca pelo Senhor, esse desejo por estar na sua presença. Então, quanto mais nós buscamos, mais a nossa chama ela se acende. Então, quando nós saímos desse lugar de busca, nós nos distraímos. Nós deixamos de ter azeite de reserva, porque o nosso azeite é o que faz a nossa chama permanecer queimando, permanecer acesa, né? E nós precisamos ser prudentes, como aquelas 5 virgens da parábola lá de Mateus 25. Elas armazenaram azeite de reserva. Elas permaneceram atentas, elas permaneceram buscando com o seu óleo de reserva e com sua candeia. É assim que nós precisamos permanecer nesse tempo. Como eu já falei em alguns outros vídeos, né, sobre esse assunto, sobre essa parábola, mas eu quero reforçar hoje aqui para você a necessidade de nós estarmos preparadas nesse tempo. O lugar secreto, ele é um lugar que nós devemos permanecer. É uma busca diária, é uma busca constante. Nós não podemos apenas passar, nós não podemos apenas estar de vez em quando nesse lugar. Não, é um lugar constante, é uma busca permanente. Mas você pode se questionar como eu posso fazer para chegar nesse lugar de permanência? O que eu preciso fazer para chegar nesse lugar de permanência no Senhor? E existe um processo. E hoje eu quero te explicar sobre os reinos do espírito, da alma e do corpo. O reino do espírito é o santo dos santos. No tabernáculo do Senhor não tem a corte externa, o lugar santo e o santo dos santos. O reino do espírito é o santo dos santos, onde está a presença do Senhor. O reino da alma é o lugar santo. E o reino da carne, o reino do pecado, é a corte exterior, onde eles faziam seus sacrifícios para serem perdoados dos seus pecados. E existe uma luta na dimensão da nossa carne. Como está escrito lá em Gálatas 5,17, que diz: a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. A carne, ela odeia Deus, ela odeia orar, ela odeia adorar, e ela odeia tudo que tem a ver com as coisas espirituais. Tudo que a carne deseja é diversão, é prazer, é comida, é entretenimento, mas o que nós precisamos fazer é sujeitar a nossa carne, é dizer a ela, goste ou não, você vai orar. Goste ou não, você vai passar tempo com o Senhor, você vai para o lugar secreto. E você tem que dizer, assim como Paulo disse lá em 1 Coríntios 9, 27, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Então, eu pego o meu corpo e digo, ore, mas ele começa a lutar comigo, ele se esforça para vencer. Então, se você se senta para orar e a sua mente ela começa a divagar, não sei se você já passou por isso, mas eu já. A sua mente começa a pensar nas coisas que estão acontecendo, nos problemas, nas pessoas, e você começa a ficar com sono, você está quase ali dormindo e você começa a lutar para ficar acordado, mas você não pode dar lugar ao seu corpo, você não pode dar direito a ele de escolha. Você precisa ter domínio. Você precisa continuar subjugando o seu corpo e perseverando na oração. Mas quando a gente começa a orar, a gente ora primeiro nesse reino, no reino da carne, no reino do pecado, no reino da petição. Aqui é um lugar onde você pede. Assim como Jesus fala, peça, busca e bata. Lá em Mateus 7,7 diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta será aberta. Pois todo aquilo que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, a porta será aberta. O reino de pedir é o reino da carne. O de buscar é o reino da alma. E o de bater é o reino do espírito. Mas ninguém começa a buscar Deus já no reino do espírito. Todo mundo começa a buscar Deus no reino da carne. E todos nós começamos com a nossa lista de orações, né? E geralmente essa lista é muito entediante para Deus, porque ele já ouviu essa lista ontem e antes de ontem e todos os dias você fala a mesma coisa. E essa lista começa com Deus me abençoe, Deus me guarde, me perdoe, abençoa a minha mãe, abençoa meu pai, meus parentes, salva os meus entes queridos e dá-lhe a pedir. Então você ora por essas mesmas coisas todos os dias. Mas veja o que acontece. Nesse lugar, você não sente a presença de Deus. Porque no reino e no domínio da carne não há Deus.
não há a presença de Deus. É nesse domínio que os demônios, eles operam. Os demônios, eles não podem entrar no domínio do espírito, porque esse é livre da ação demoníaca. Mas no domínio da alma, eles podem entrar se você der legalidade. Só que no domínio da carne, eles podem entrar sem a sua permissão. E é aí onde a batalha se enfurece, a batalha na sua mente. E a Bíblia diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, destruir os conselhos que estão na mente, toda altivez de pensamento, que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando em cativeiro todo o entendimento. Está lá em 2 Coríntios 10. Então, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas que são levantadas nas nossas mentes. Então você começa a orar, você começa a repetir as mesmas coisas. Pai, me ajuda, me perdoa, me abençoa. E você acha que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas calma, você vai. Se você permanecer, você vai conseguir. Porque, sabendo ou não, quanto mais você fica, mais perto você chega do Senhor. Então, a repetição ela é algo normal nesse reino, no reino da carne. Porque esse reino é um reino da repetição, é um reino da morte e é um reino do vazio. Deus, ele entende essa parte. Mas vamos supor que você passou 30 minutos nesse domínio. E eu já passei, às vezes, horas e horas. Então, é normal. E você se questiona o porquê. Porque quanto mais a gente negligencia a oração, mais a gente fica no domínio da carne, mais a gente se esfria, mais a gente se afasta do Senhor. Se você passar tempo com Deus todos os dias, você vai passar por isso rápido. E você vai para o próximo domínio, que é o domínio da alma. Mas se você não passa tempo com Deus todos os dias, esse será um processo lento. Porque é como se você avançasse e retrocedesse. Entende? Porque à medida que você vai negligenciando a sua vida de oração, você fica enferrujado, você fica lento. As coisas não se movem muito bem porque o óleo do Espírito está vazio. Não existe óleo no domínio da carne. Você não tem azeite de reserva. Você só tem ferrugem, brigas, guerras. E o diabo, ele vem, ele fala com você. Aqui você não ouve a voz de Deus, porque aqui não tem a presença de Deus. Porque Deus não fala no domínio da carne. Então, o diabo fala na sua mente. Não ore, você está perdendo tempo. Ele vai fazer você lembrar de todos os seus pecados, tudo aquilo que você já fez na sua vida. Ele vai te trazer à memória todas as coisas horríveis que você já fez. Ele vai te condenar, ele vai dizer que você vai para o inferno. E é aqui que a sua mente dispara em pensamentos. E a guerra na sua mente, ela continua. E você começa a ficar distraído. Você estava prestes a avançar para o próximo domínio. E você não sabia disso. Então, a sua alma estava prestes a tomar o controle. Você só não sabia disso. Porque de lá, domínio da carne, até aqui, você já gastou 30 minutos. Repetindo, 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 falando as mesmas coisas, se sentindo culpado, se condenando, acreditando que o diabo vai destruir você e a sua família e pensando que Deus não está nem te ouvindo. Mas agora, o que muitas pessoas, infelizmente, fazem, bem antes delas avançarem para o próximo domínio, que é o domínio da alma, elas decidem procurar algo para comer, elas decidem ver como é que as crianças estão, decidem responder uma mensagem. Não sei se você já passou por isso, mas eu já. Várias vezes. Então, elas dão aquela pequena pausa e quando elas dão essa pequena pausa, elas voltam novamente para o domínio da carne. Porque se você negligenciar a Deus, você vai para trás. Mas se você é esperta, você vai permanecer buscando. Veja bem, como seu corpo, ele teve o tempo todo te dizendo o que fazer. Os seus pensamentos estiveram o tempo todo bombardeando a sua mente com problemas, com emoções, com dificuldades, com pecado. E no meio de todo esse caos, você continua dizendo: ó Pai, me ajuda. Ó Senhor, me perdoa. E você começa a dizer coisas religiosas. Você se torna extremamente religiosa nesse domínio, no domínio da carne, mas sem Deus, sem a presença de Deus, sem a revelação de quem Deus é. E aqui você está seca, você está morta, você está vazia. E tudo o que você tem feito é repetir, repetir e repetir. E então você começa a se esforçar para acreditar que Deus está realmente te ouvindo. Mas
É aqui que as suas palavras, elas atingem o teto e voltam. Não sei se você já passou por isso, de orar, de falar com o Senhor e você sentir que as suas orações, elas não passam do teto. Mas se você permanecer, há uma linha invisível entre o domínio da carne e o domínio da alma. E no momento em que você avança, você atinge a realidade e de repente algo acontece. Há um acelerar dentro da sua alma e você esperou e obedeceu a Deus. Mesmo sem entender nada, mesmo sem sentir nada, mesmo sem ver nada acontecer, você esperou e obedeceu. E Deus, ele só estava esperando você avançar. E quando você avança, algo acontece. Nesse lugar, as palavras, elas se tornam escassas. Existe uma sinceridade que invade a nossa alma e você não fica mais repetindo aquilo. Ao invés disso, você diz: eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por ser tão bom para mim. No domínio da alma, a palavra de Deus toma conta da gente. Nesse domínio, o Espírito Santo tem algum controle sobre a alma. Não um total controle, porque é um processo. É um processo de entrar, é um processo de entrega. E nesse domínio, o cansaço, as distrações, o barulho, os problemas, as emoções, eles perdem espaço. E você começa a se fechar, você começa a se excluir, a se reservar. Por aqui as coisas da vida, elas começam a perder sentido, começam a desaparecer. E o louvor e a adoração ao Senhor que você colocou lá naqueles 30 minutos, eles começam a te tocar verdadeiramente. Agora você começa a chorar, você começa a se quebrantar. As lágrimas aqui são lágrimas de verdade. E nesse lugar é onde começa a purificação. Assim como diz lá em Salmos 24, 3 e 4. Quem poderá entrar no lugar santo? Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Então, quanto mais você permanece, mais o Senhor ele vai te purificando, mais o Senhor ele vai te limpando, para que você possa permanecer no lugar santo. É aqui que o sangue de Cristo tem impacto na sua vida, porque aqui você acredita de fato que você está sendo lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro. Algo que você não acreditava no domínio da carne. Porque no domínio da carne existe a condenação. É a condenação que governa a nossa mente. Mas no domínio da alma não há mais condenação. Então você permanece e quanto mais você fica, mais perto você chega. E agora você está em oração por volta de 1h30, 1h40, e você nem percebe, mas você está prestes a avançar. E alguns param por aqui, por acreditar que aqui já é tudo, né? Mas o domínio da alma, ele é muito bom, mas ele não é tudo. Existem medidas em Deus. Quanto mais avançamos, mais profundo nós chegamos. Mais conhecemos quem Ele é, mais temos revelação do seu reino. Assim como fala lá em Ezequiel 47, 3 e 5. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam no tornozelo, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos, e mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não podia passar. Então, conforme nós vamos avançando, quanto mais profundos em Deus nós entramos, menos nós ouvimos a voz do diabo. Ela se torna mais fraca, ele perde influência sobre nós, e nós damos lugar à voz do Espírito Santo. E o diabo, ele continua a falar, mas você ignora. Jesus começa a falar e você é levado até ele. O domínio da carne é o domínio da repetição. O domínio da alma é o domínio da entrega, da rendição, do louvor. Então, de repente, algo acontece e os domínios, eles são mudados. Mas como a gente sabe? De repente você não está mais buscando, você não está mais louvando, você não está mais falando. No instante em que você atravessa o domínio do Espírito, um silêncio invade o seu ser. Você não consegue mais nem falar. Porque nesse domínio nós não podemos pedir, nós não podemos desejar. Nesse domínio nós estamos batendo na porta. Aleluia. E como a gente bate na porta? Com o silêncio santo. O silêncio é o bater mais poderoso nos lugares celestiais. Porque a palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Quando nós estamos nesse domínio, domínio do Espírito, algo acontece. Mas a maioria dos cristãos experimenta raramente desse domínio. Lá em 1 Coríntios 17 diz: mas o que se ajunta ao Senhor é um espírito com ele.
Aqui nesse domínio, nós estamos na presença do Senhor e a sua presença começa a penetrar o nosso ser. E agora acontece, um abismo chama o outro abismo. Ao fragor das tuas catadubas, todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Salmos 42, 7. E você sabe o que significa catadubas? São cachoeiras, são torrentes de águas. Aqui nós entramos nas águas celestiais. E a palavra vaga significa grandes ondas da presença de Deus. Aqui nós podemos desfrutar da plenitude da presença de Deus sobre nós. A presença de Deus começa a penetrar o nosso ser nesse domínio. E nesse momento nós não estamos mais orando, não estamos mais louvando, nós estamos tendo comunhão com o Senhor. Lá em João 4:23 fala: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Sabe o que significa adorar em verdade? É uma adoração dada por Cristo, é uma adoração exalada pelo Espírito. Quando nós entramos na presença de Jesus, ele se torna um completamente com a gente. Ele entra em mim e eu nele. Como João 17 diz, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Não apenas Cristo está em mim, mas eu estou nele agora. E o que acontece é que de repente ele começa a adorar o Pai através de nós. Vocês entendem a profundidade disso? Agora eu não adoro, mas eu me tornei instrumento de adoração. Eu não canto, mas ele canta através de mim. Nós não somos um com ele apenas em espírito, mas somos um com ele em carne também. Porque o que acontece quando o nosso corpo entra no Santo do Santo? Nós nos tornamos templos da habitação do Espírito Santo. No momento em que você se entrega ao Senhor, que você se rende, você vai ser preenchido com o Espírito Santo. A entrega total, ela traz uma plenitude total. E a submissão total traz uma comunhão total. Se você negligenciar essa comunhão, um só dia, da próxima vez, vai ser um pouco mais difícil. Foi o que aconteceu aos filhos de Israel no deserto. Eles começaram a se queixar, eles pararam de buscar, e os seus corações foram ficando endurecidos. Quantos de nós paramos de buscar, paramos de nos relacionar com Deus, e nós nos tornamos endurecidos? Não deixe um dia passar sem você se entregar novamente ao Senhor. A entrega, ela deve ser algo contínuo. Nós precisamos buscar um infinito esvaziamento de nós, para que o Senhor nos encha dele. E quando a gente faz isso um hábito, a gente começa a experimentar a perfeição da união com Deus, a comunhão perfeita, a compreensão perfeita, o amor perfeito. Assim como a palavra diz que o amor é o elo que une todas as coisas. Quando nós estamos buscando ao Senhor, diariamente, constantemente, nós entramos nesse lugar de união. E essa é a vontade de Deus, para que você seja preenchido continuamente com o Espírito Santo. E para que a sua chama continue acesa, para que você continue queimando pelo Senhor. Por exemplo, quando você encontra o amor da sua vida, você não tentou se apaixonar. Foi algo que aconteceu de forma natural. Você não precisou trabalhar, se esforçar para isso. Porque o amor, ele se entrega. E quando Jesus, ele é o seu Senhor, quando você ama ele de todo o seu coração, não é algo difícil se entregar a ele. E o mesmo acontece com o Espírito Santo. Todo dia, quando você se apresenta, o Espírito Santo, ele te enche novamente. Mas quando você negligencia a busca, você se esvazia. A chama do seu primeiro amor, da sua paixão, vai se apagando. Assim como um relacionamento em um casal. Se você não cultiva aquele amor diariamente, você vai se esfriando, vocês vão se afastando. E é aqui onde acontece a ruptura, onde acontecem os divórcios, onde acontece a quebra da aliança. Por isso o Senhor, ele falou lá em Apocalipse 2, do 4 ao 5. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aqui ele estava exortando a igreja de Éfeso. Estava alertando a elas sobre o fato de terem saído do lugar do primeiro amor, do lugar da busca. Quando a gente sai desse lugar, a gente se esfria, a gente se afasta do Senhor. Então esse alerta é para mim e para você hoje, para que a gente retorne ao lugar do primeiro amor.
a buscar o Senhor, a queimar de amor pela presença do Senhor, a desejar estar nesse lugar, a permanecer nesse lugar. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Porque quando você é continuamente preenchido pelo Espírito Santo, a chama, ela permanece continuamente acesa. E o Senhor, Ele deseja te conduzir hoje até este lugar. Você entende que é um processo, que é uma construção, e o Senhor, Ele quer pegar na sua mão e te levar até esse lugar, até o Santo dos Santos, a desfrutar dessa presença com o Senhor, dessa comunhão com o Senhor, para que você rompa, para que você vá para um lugar mais profundo em Deus, onde as correntezas da presença do Senhor vai te puxar para mais perto dele. Nesse lugar você perde o controle, você é completamente preenchida pelo Espírito do Senhor. Você tem azeite de reserva e a sua chama, ela permanece acesa. E se você deseja ser conduzida para esse lugar, deixa aqui nos comentários. Eu quero manter a minha chama acesa para selar esse seu compromisso com o Senhor, de permanecer na presença dele, de buscá-lo constantemente, diariamente, porque é isso que o Senhor deseja para sua vida. E agora eu quero orar por você, para selar esse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço que o Senhor alcance essas pessoas hoje que estão assistindo esse vídeo, Pai. Que elas possam ser preenchidas pelo Teu Espírito. Que a chama do primeiro amor, Pai, do coração delas, nunca se apague. Aumenta, Senhor, o desejo, a fome e a sede delas pela Tua presença, Pai. Que elas saiam, que elas decidam hoje sair do raso e ir mais profundo no Senhor. Para que elas possam ter novas revelações de quem Tu és, Senhor. Que elas não se conformem mais com orações repetitivas, que elas não se conformem mais em não Te conhecer e não sentir a Tua presença, mas que elas busquem, que elas batam, porque a Tua palavra diz que aquelas que batem, a porta será aberta, Senhor. No nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor já fez entre nós e que o Senhor continuará fazendo em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se te trouxe clareza sobre como buscar o Senhor, sobre os reinos do Senhor, eu quero que você compartilhe aqui com um amigo, que você não deixe de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, para que esses vídeos cheguem a mais pessoas e mais pessoas sejam trazidas para a presença do Senhor. Amém? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.